Olá, bom dia. Eu quero nessa manhã, hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, e eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com você que está ao alcance dessa mensagem. Salmo 139. Quero falar um pouquinho hoje da nossa identidade, da identidade que a gente recebeu do nosso Criador, do nosso Deus, que eu e você recebemos. Salmo 139, versículo 13 e versículo 14, vai dizer para nós assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ora, a Bíblia vai dizer que nós somos uma criação admirável, que nós somos obras maravilhosas. E eu fico me perguntando, tendo como exemplo a minha própria vida, como pode alguém que foi criada assim, muitas das vezes viver uma vida aquém dessa proporção tão extraordinária que Deus colocou sobre nós? Como pode alguém que foi criado assim viver às vezes uma vida tão abaixo do plano desse Criador tão maravilhoso? Uma vida muitas das vezes medíocre. E a gente percebe que o Salmo 139, ele nos faz um convite para a gente perceber não só a capacidade de Deus nos sondar, nos olhar por dentro, nos conhecer, porque Ele conhece perfeitamente cada um de nós, Ele nos criou, mas o Salmo 139 é um convite para você e para mim, para nós olharmos um pouco para quem eu venho sendo. Porque a minha identidade original é uma identidade extraordinária. E interessante que o salmista ele vai terminar esse salmo fazendo um apelo para Deus, um pedido. Ele diz: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E eu começo a perceber que talvez ele não esteja apenas falando dos pecados que ferem o coração de Deus quando a gente faz coisas, a gente tem atitudes que desagradam o Senhor, mas eu começo a pensar que tudo em nós que está fora do lugar faz com que alguma ofensa aconteça para Deus, porque Ele nos criou de uma forma admirável e especial, com potencial, com capacidades, mas ao longo da vida nós vamos sendo construídos pelos nossos relacionamentos, pela nossa experiência de vida, e isso muitas das vezes pode tornar essa criação maravilhosa e admirável numa criação opaca, apagada, que não vive o que esse Criador estabeleceu como plano e como propósito. E aí eu começo a entender que tudo que está fora do lugar na nossa vida, tudo que está disfuncional, ou seja, que não está funcionando como deveria, então eu entendo que isso se torna uma ofensa para o nosso Deus. E interessante que o salmista vai dizer: dirige-me pelo caminho eterno. Eu acredito e entendo que esse caminho eterno é justamente o caminho que a gente vai precisar percorrer para uma transformação, para voltar a ser aquela criação admirável e especial,
para assumir de fato essa identidade que nós recebemos quando nós fomos projetados no ventre da nossa mãe. E aí, por que eu digo isso? Porque no próprio Salmo nós vamos encontrar uma base para esse pensamento. Aqui vai dizer que, no versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, os dias plenos, os dias, sabe, da tua vida, da minha vida, foram escritos antes de existirem. Mas eu acredito que algumas questões muitas das vezes impedem a concretização desses dias plenamente, desses dias extraordinários, porque eu tenho certeza e convicção de que Deus só escreve coisas extraordinárias, como as suas obras são todas extraordinárias. Um Deus que faz uma obra admirável e extraordinária não pode escrever dias medíocres para essa obra. Mas o que faz com que os nossos dias, então, muitas das vezes não sejam esses dias extraordinários? São esses pontinhos que estão fora do lugar na nossa vida. E o salmista fala disso, dessa inquietação. Ele demonstra esse desassossego, esse incômodo dentro dele, quando no versículo 23 ele vai dizer então: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele coloca essa inquietação, porque é interessante que o Salmo vai dizer: Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, ou seja, Ele conhece se a gente está de fato se empenhando, o que a gente pensa, o quanto a gente é capaz de muitas das vezes sabotar os planos dele para a nossa vida por causa das nossas limitações de mente, de entendimento, sabe? Ele sabe como nós usamos as palavras, ele sabe as palavras que vão sair da nossa boca, ou seja, ele sabe que tipo de palavras eu e você estamos utilizando, qual é a comunicação que nós estamos fazendo, se comunicamos vida, se comunicamos morte, sabe? Se comunicamos bênção ou maldição, vitória ou derrota. E ele conhece a nossa fragilidade. E ele conhece a origem de toda e qualquer fragilidade que nós carregamos dentro da gente. Nossa limitação, nossa humanidade. Então, ele quer, através dessa palavra, nos revelar a grandeza que está dentro de nós. Apesar de nós termos sofrido ao longo da vida alguns impactos de palavra, de aprendizados que possam ter gerado em nós limitações e impedido que a gente esteja realmente sendo essa obra admirável que Ele nos criou para ser, Ele conhece, Ele sabe a origem, Ele sabe onde está cada camada que precisa ser, sabe, limpa e arrancada de dentro da gente. E é por isso que Ele fala que nós somos uma obra admirável. Ele quer testificar isso para nós. Ele revela-nos da parte dele que tudo foi preparado de forma excelente. Ele vai falar-nos nesse salmo, sabe, que nós fomos vistos por ele desde quando éramos ainda um embrião. E eu acredito que ele faz isso através dessa passagem para que a gente tenha consciência de quem realmente nós somos. E a partir dessa consciência, a gente venha analisar o que está fora do lugar. O que está fora do lugar? Para eu e você vivermos a vida realmente que o Senhor quer para nós, os planos dele, os propósitos, a missão de vida. Porque é interessante, aí eu quero fechar aqui,
que o versículo 17 e 18 vai dizer assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. O salmista está dizendo: tu sonha de forma extraordinária, tu pensa de forma extraordinária ao meu respeito, de uma maneira que eu nem consigo dimensionar. E às vezes nós estamos tão abaixo disso. Que nessa manhã você possa refletir sobre isso. E que essa palavra faça você sair do lugar onde você está e dar um passo em direção ao lugar onde realmente Deus quer que você esteja. Que você olhe para o teu Criador, que você olhe, sabe, para você como criação admirável e extraordinária. E não se limite, que as cadeias sejam quebradas na minha vida e na sua vida. E que tudo aquilo que possa ser uma conduta que traga ofensa ao nosso Criador, possa ser anulado na nossa vida, a partir das nossas ações certas e concretas. E a gente possa ser dirigido nesse caminho eterno. Um caminho que visa a nossa transformação. Um caminho de mudança em Cristo Jesus, com Deus na nossa vida, guiando nossos pensamentos, nos levando a uma libertação total e completa. Que a vida que Deus sonhou para você e para mim, nós possamos alcançar a partir do momento que começamos a sondar o nosso coração. Pedimos primeiro a Ele que Ele sonde. E a partir do momento que Ele começa a sondar, Ele vai trazer sobre você e eu a capacidade também de olhar para dentro de nós e enxergar o que não está funcionando perfeitamente, mas que pode funcionar, porque Ele criou você e eu de uma forma especial e admirável. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê condição de olhar para dentro de você e extrair o seu melhor, porque você e eu fomos criados de forma extraordinária e admirável. E os pensamentos de Deus para nós são preciosos, como os grãos de areia. Você pode contar os grãos de areia? Eu não posso. E são assim os pensamentos de Deus para nós. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na presença de Deus.